Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Nisso que você mencionou, Dave, isso é mais nos círculos carismáticos? Ou isso também é nas Assembleias de Deus, Igreja de Deus e por aí vai? No mundo batista, isso é muito forte. Sério? Foi lá que eu vi. Mas eles não falam de dons do Espírito lá. Não, apenas de dons. Você tem os dons para falar, para aconselhar, para cantar. E eles então fazem uma prova para ver qual é o seu dom. São várias páginas para ver qual é a sua inclinação e o seu dom, como um teste vocacional que as pessoas fazem. Muito parecido. É isso mesmo. Eu fiz um em 87, 88. Lembra do irmão Simpson, envolvido com o evangelismo? Fui com ele para uma igreja em Pensacola em um final de semana e ele ministrou aquele teste e eu fiz. E não foi como no cenário batista, nem nada assim. Foram perguntas mais de bom senso. Você já deu uma mensagem em línguas? Já interpretou uma mensagem em línguas? Foi o que eu encontrei quando fiz esse teste. E olha, o bom senso já mostra para alguém se ela está operando no dom. E é algo que o Espírito Santo quer usar na sua vida. Foi o que eu entendi, pelo menos na época que eu vi essa prova e participei daquilo. Eu tenho ele em casa até hoje. Faz 20 anos que nem pego naquele teste, mas ele meio que me ajudou a, sabe, apontar pessoas em igrejas pentecostais. O irmão Simpson era pentecostal, da Igreja de Deus. Então, ele era aquilo foi em 1987, 88, não, 87. Então, aquilo ajudou as pessoas para mostrá-los no que eles já estavam operando. Você não precisa de uma prova para isso. Quando eu comecei a estudar o exame ou a prova do C. Peter Wagner depois, isso aconteceu depois, e comecei a ver a forma dele dos dons, e ele dizia: se você sente que você é algo, então experimente, tente, pratique. Eu sei que o irmão Koski não quer que as pessoas elas venham experimentar a ser um missionário sem ter certeza do que é. Lembro quando ele começou o prático em 87 e anunciou que íamos ter uma nova aula prática, orando por muçulmanos na sexta. Na época, eu fiz com que todos os estudantes orassem e jejuassem por muçulmanos na sexta. Faço isso até hoje. E eles tinham também que conversar com o muçulmano face a face uma vez por semana. E ainda tinham que ir para a minha aula. Era muito trabalho para um crédito. É verdade. Mas o que quero dizer é que os dons, ou o que eles fizeram foi que marcaram o processo de dons ou a avaliação de dons e transformaram em um produto de crescimento de igreja. Na ideia de que, pastores, se seu povo fizer essa prova, você pode começar a mostrar quem tem qual dom e quem não tem. Olha, irmão Swagger, temos pessoas em nossa igreja que operam nos dons sim, e nós reconhecemos a eles. Não precisam de uma prova para saber que tem que operar neles. Ô, John, eu não sei se você lembra ou não, ou se estava aqui, mas eu fui convidado para a LSU. Você estava aqui? Sim, eu lembro como o Armadilha queria debater o Jimmy Swagger na arena de basquete da LSU. Eu não sabia de nada do Islã, até hoje não sei muita coisa. Na época eu não sabia nada. Então, eu tentei arrumar um material para você se preparar, e um homem na África do Sul tinha debatido o Armadilha no mesmo tópico que era a Bíblia. Eu lembro de você mesmo me passando algumas coisas. Então, foi meio que algo de última hora, mas você proclamou o evangelho, mas o engraçado foi que no meio desse debate, eh, o Armadilha te perguntou: eu tenho sua permissão para mostrar esse debate?
E você disse, eu me lembro bem, você falou: "Eu sou editor de televisão e sei o que a edição pode fazer. Se você prometer mostrar em sua totalidade, eu deixo. Mas parece que você vai fazer assim mesmo, pois já gravou." E aí, depois do debate, ele editou a uns 55 minutos e mostrou em todo o Golfo, em países muçulmanos, arrecadando milhões de dólares, voltou para a África do Sul e ele teve um derrame e não pôde falar por uns 10 anos. Então, eu creio que foi o juízo de Deus sobre a vida dele. Olha, eu estive na África do Sul e ele estava na cadeia lá, foi preso por algo que ele tinha feito, tinha roubado dinheiro. E houve uma situação curiosa. E eu não duvido, porque ele tinha me oferecido, depois daquele culto, e eu nunca falei nada para ninguém, é claro. Mas ele falou: podemos ir para as maiores cidades da América, eu vou armar tudo e garanto US$ 10.000 por culto para você. E eu falei assim: me desculpa aí, mas. Então, ele era é aquilo, né. Eu fiz um esforço para tentar chegar até para entrar na cadeia e ministrar para ele, mas não deixaram eu fazer aquilo, e por aí vai. Mas eu tive vergonha, porque eu não sabia nada sobre o Islã e ponto final. Mas foi muito interessante, e eu estava tentando fazer o possível ali para debater com aquele homem. Durante aquela época, nós tínhamos, e talvez você se lembre, um muçulmano que tinha sido salvo através do nosso programa e se tornou um homem de filmagem aqui no nosso departamento de TV, lembra? Sim, era o Ali Abed, ele era do Irã. E um dos meus estudantes, o Jason, falou: Irmão Koski, tem um iraniano ali em Baton Rouge, no posto de gasolina, querendo vir para a igreja. Ele veio para a igreja, foi salvo e acabou sendo a voz do Jimmy Swagger em Farsi. E aí o John e o Billy Hooper acabaram treinando ele no Ministério Internacional de Câmera e ele acabou transformando aquilo em uma carreira. E agora ele faz transmissões de satélite em Farsi que mostram no Irã através do satélite. Iranianos estão aceitando Jesus mais do que qualquer outro povo muçulmano do mundo. Imagina o impacto que isso trouxe sobre a vida de iranianos hoje. E você falou que ele ficou com a garganta paralisada? Sim, ele teve um derrame na África do Sul. Lá na África não conseguiu mais conversar, só movia os lábios. E alguns cristãos acreditam que aquilo era um juízo de Deus, porque ele vivia zombando da Bíblia. Sempre zombava a Bíblia. É verdade. Meu Deus, muito interessante. Muito bem, versículo 12, Lauren, por favor. Eu posso enfatizar algo aqui? Essa é a segunda vez. Se olharmos para o versículo 7, também vemos aqui no versículo 11 a palavra todo homem. Então a ênfase é que o Espírito de Deus, pelo menos no que eu consigo ver aqui, é quem dá os dons, um dom do Espírito, isso para toda pessoa. Muito mais do que isso, em toda a vida e em todo o coração. São vários dons. Mas eu acredito que na vida e no coração de todo cristão cheio do Espírito existem dons e a maioria das vezes eles estão adormecidos e não funcionam porque a pessoa não sabe, não entende, não tem ensinamento sobre esse tópico. Mas eu acredito que existem vários por aí que têm o dom da fé, acreditam em Deus por milagres e eu imploro a esse povo que venham buscar o Senhor em favor desse ministério, pois eu preciso da fé deles e do discernimento de espíritos também, da operação de milagres, dons de cura e palavra de sabedoria, de conhecimento. Essas coisas são extremamente importantes. Nós não temos ensinamento bastante sobre esse tópico nas igrejas, para ser bem sincero, e creio que esses dons estariam muito mais em evidência e muito mais coisas seriam feitas no mundo espiritual se esses dons estivessem em operação. Eu creio nisso. Eles têm que ser proclamados para que as pessoas acreditem. Se as pessoas não sabem nada sobre eles, eles podem encontrar dons. Já vi isso acontecendo ministrando em cadeias, e não são necessariamente dons, mas o dom do Espírito Santo. Um homem que estava condenado à morte, que eu visitava 2 vezes por mês, e um dia eu fui vê-lo, eu era o conselheiro espiritual dele,
E ele falou: ontem à noite eu estava em minha cela, na penitenciária aqui de Louisiana, e eu comecei a falar nessa língua estranha. E o que é isso? Ele me falou isso e perguntou o que era. Nunca soube o que era, nunca aprendeu, mas tinha experimentado o batismo com o Espírito Santo, esperando para morrer ali na cadeia. O Espírito Santo trabalha além do conhecimento, mas há um aspecto dos dons do Espírito que exigem fé. E como você falou há anos atrás, que você ia ensinar para a nossa congregação regularmente, porque sem o. Só um momento. Sem a fé para acreditar e para que esses dons operem, é raro que eles funcionem da maneira apropriada. Olha, nossa audiência no mundo inteiro, a maioria deles, e acho que tenho razão, nunca ouviram falar de dons do Espírito, não tem a menor ideia do que você está falando. Alguns sabem, é claro, mas muitos não sabem. Está chegando a um ponto onde muitos em igrejas pentecostais têm pouco conhecimento sobre os dons do Espírito. E acho que, porque a Bíblia diz claramente que não devemos ser ignorantes a respeito deles. O Espírito Santo faz essa declaração de maneira ousada através do apóstolo Paulo, que sobre dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Ele quer que saibamos quais são, o que são e como operam. E ele quer que saibamos disso da melhor maneira possível. E no capítulo 14, versículo 1, diz: desejem os dons espirituais. Sim, e a mesma coisa. Você está com razão. Essas coisas são importantes. E temos os dons e a operação em nossa igreja. Graças a Deus por isso. Tivemos um pouco que precisava de instrução. As pessoas precisam de instrução, mas não tem sido ruim. E às vezes tem sido um benefício tremendo para o corpo de Cristo e agradeço a Deus muito mesmo por isso. Muito bem, versículo 12. O nosso tempo está acabando, mas você quer esperar? Não, nosso tempo já acabou mesmo. Obrigado por estar conosco. Não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.